bênção dessa noite é poder ouvir a minha querida esposa, e eu convido ela para estar aqui à frente. Ai, meu Deus do céu, O Estevão vai trazer para você, meu bem. Amém. Alguém falou assim: pastor, mas o senhor veio mais alinhado hoje. Eu precisava vir mais alinhado hoje, né, irmãos? A minha esposa aí não dava para vir de qualquer jeito, né? Hoje nós está bonito, não tá não, irmãos? Que é isso? Gentileza, minha esposa, ela tá sempre linda, né? Hoje eu tô mais arrumadinho perto de você, meu bem. Eu quero agradecer, meu bem, por você ter aceito ministrar nessa noite, mesmo cumprindo com todas as suas responsabilidades. Queridos, eu quero dizer para vocês, as responsabilidades que estão sobre a minha esposa no pastoreio desta igreja, no dia a dia, são maiores do que as que estão sobre mim. Preciso que vocês compreendam isso. Enquanto eu estou aqui com vocês nesse culto, tem 4 cultos acontecendo nos prédios em anexo que estão debaixo da responsabilidade dela. Então, toda semana, a responsabilidade dela é 4 por 1 sobre o que eu tenho de responsabilidade em cultos, né? E eu sou muito grato, Preta, por Deus ter me dado o privilégio de tê-la como companheira para que tivéssemos o ministério que temos, amém? Muito obrigado por ministrar o nosso coração nessa noite. Quero, diante da igreja, agradecer cada uma das ações que você, nesses 24 anos, tem manifestado para que nós possamos cumprir com o chamado do Senhor nessa comunidade. É muito bom servir ao Senhor, e em boa companhia é melhor ainda. Então, sou profundamente grato a você, por ser sempre um ponto de equilíbrio na minha vida, e muitos dos que eu vejo nesse prédio e recebo aqui para ministrar, e que eu digo são minhas ovelhas, só são porque eu tenho você do meu lado. E eu quero, então, agradecer o seu carinho em todos esses anos e dizer que eu amo você sempre, né, Preta? Amém. Fique à vontade, nega. Vou nem comentar, irmãos, não dou como pregar, né? Graça e paz, igreja. Boa noite. Que bênção, né, querido? Você está feliz de estar aqui? Amém? Que privilégio, não é não? A gente poder se reunir, né, começar a semana juntos. Queridos, tem 24 anos que eu subo no altar como igreja Nova Vida. E nunca é normal. Nunca é tranquilo. Eu estava pensando ali agorinha. Meu Deus do céu, como é que esse negócio é tenso desse tanto? Nunca é tranquilo. Dá dor de cabeça, dá batedeira, dá nervosismo. Você pensa, se eu vou esquecer. Se você vê esse papel aqui, quantas vezes eu já fiz, e eu escrevo tanto, não vou dar conta de ler, porque tá tudo, já tem tanta escrita que não dá para ler. Nunca é natural, mas é sempre maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso. E eu fico assim, tão feliz. O Leandro, né, Leandro? Dessa turma que estava aqui, né? O Leandro é companheiro nosso, gente. Ele é tão novinho, pensa quantos anos ele tinha, né? Há 24 anos atrás. O Leandro era baterista já. Lá na igrejinha, né? O Daniel e tantos outros. É bênção demais. Que Deus abençoe, viu, Leandro? E no nome do Leandro, do Daniel, eu honro todos os outros que têm estado nessa caminhada com a gente nesses 24 anos, têm perseverado. Tocava numa bateria que não era boa, né, Leandro? Num som que não era bom. Às vezes era eu tocando violão, errava tudo, mas era sempre maravilhoso. A hora que a gente cantava algo novo, sempre acontece, irmãos, o fogo caía. Não era não, Leandro? O fogo caía. Porque é bom, porque tem a presença de Deus. Amém? Nós estamos na série. Quem se lembra o nome da nossa série? Vamos falar? Quem quer ter uma vida mais que abençoada aí? Amém. É um desejo nosso, não é não, queridos? E eu creio que a prova é você estar aqui, né? Ter deixado tudo para estar aqui
é um desejo de ter uma vida abençoada. E o tema da ministração minha de hoje é: você é generoso? Você é uma pessoa generosa? Você se considera uma pessoa generosa? Nós somos generosos? Quero orar. Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos por essa noite, início de noite linda. Obrigada por esse domingo maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é sempre tão bom, tão generoso e extravagante em nos abençoar. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Se existe generosidade em nós, que ela extrapole os nossos conceitos. E se ainda não existe, que a partir de hoje nós possamos declarar e praticar que nós verdadeiramente somos generosos. Amém? Tem uma história de um rapaz que se converteu. Ele chegou numa igreja, né? Igreja parecida com a nossa, e se converteu. Recebeu Jesus, se batizou e ficou assim, super empolgado, né? Super emocionado. E quando o pastor começava a pregar, era aleluia, glória a Deus, vala a Deus, e aquela empolgação, o irmão. E isso começou a incomodar a igreja, porque ele não deixava o pastor pregar. Era o pastor começar a abrir a boca, o irmão, glória a Deus, aleluia. Igual o Victor gosta de falar, né? Aleluia. E aquele negócio. Quando o pastor falava, então, que Deus é bom, que Deus perdoa o pecador, aí que ele falava mesmo, ficava empolgado mesmo, né? E o povo começou a reclamar: pastor, o senhor tem que calar esse irmão, tem que dar um jeito nele, porque ele está atrapalhando o culto. E nada. Alguém dava um toque ali, outro dava um olhar, mas nada. Era começar a pregação e o irmão começava lá com glória a Deus e aleluia. Até o apelido dele virou o irmão aleluia. Aí, um dia um irmão chegou e falou: pastor, o negócio é o seguinte, se o senhor não der um jeito, eu vou dar. Eu vou dar, porque nós queremos ouvir a pregação, o irmão não deixa o senhor pregar. Aí o pastor falou: irmão, nós temos que ter paciência, porque eu já dei uns toques nele, mas ele não entendeu ainda, mas ele vai entender, né? Aí o irmão falou: pode deixar. Eu sei como é que eu vou ajudar o irmão a se comportar na hora do culto. E aí o pastor está lá e viu que o irmão sentou bem do lado dele. Bem do lado do irmão, aleluia. E aí, louvor, tal. E o pastor começou a pregar e falou: irmãos, hoje a ministração é sobre o amor de Deus. E o irmão, glória a Deus, aleluia. E o irmãozinho lá do lado. E abra sua Bíblia em João 3,16, que fala que Deus amou, glória a Deus e tal. E aí o pastor viu que o irmão cochichou um negócio no ouvido do irmão, aleluia. E depois que o irmão cochichou, acabou. Calou, falou mais nada. O pastor pregou a mensagem tranquilo, não tem mais nenhum aleluiazinho, nem baixinho. Nem amém. Os irmãos falavam amém e ele mudo. Nem amém, Marcela, nada. Aí terminou o culto, o pastor chamou o irmão que cochichou no ouvido do aleluia lá no escritório, né? Falou: irmão, vem cá, o que você fez? Conta para mim, né? O que você falou lá para o irmão que ele calou daquele jeito? Pastor, é muito simples. O senhor sabe que eu sou o tesoureiro da igreja, né? Então, eu cochichei no ouvido dele assim: ó, o negócio é o seguinte, nós decidimos que a partir de agora, desse culto, o irmão que der mais glória a Deus e aleluia, vai ser o que vai dar a oferta maior. Acabou. Calou. Foi o suficiente para o irmão deixar de ser avivado. Deixou de ser avivado na hora. E eu fiquei pensando nisso. Será que a gente acha que dinheiro é espiritual ou não?
Muitas vezes a gente é muito espiritual, ou a gente vê pessoas que são assim, consideradas muito espirituais, muito avivadas, mas dinheiro não. Não vamos falar de dinheiro não, porque dinheiro é outra coisa. Dinheiro é do capitalismo, né? Não tem nada a ver com questões espirituais. Será? Em João 12, tem um negocinho, está aqui já, né? Em João 12, nós temos uma história, né, verídica e conhecidíssima, que é a história de Maria. Meu óculos deu uma abridinha aqui, irmãos. E é a história de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. 3 irmãos órfãos. É uma família de órfãos. E uma família que era muito íntima de Jesus. Uma família de cristãos, como eu e você, que tinham uma vida de intimidade com Jesus. Toda vez que Jesus ia lá em Betânia, a Bíblia fala que Jesus se hospedava, Jesus comia na casa deles. Eles eram íntimos. E nesse jantar aqui, que aconteceu provavelmente 3 dias antes de Jesus ser crucificado, e 2 meses após Jesus ter ressuscitado o irmão delas, Lázaro, que também estava sentado na mesa aonde Jesus estava sentado para jantar. Tinha 2 meses que Lázaro tinha sido ressuscitado. E Jesus estava ali jantando com eles. E devia ser terça ou quarta-feira, e ele ia ser crucificado na sexta. E esse texto diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Para os irmãos terem uma ideia, eu estava meditando nessa história, né, e ouvindo alguns comentários. E o pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma sumidade na Bíblia, né, um biblista do nosso país, ele fala assim que o vaso que Maria guardou o perfume, o nardo, em algumas versões fala que era um óleo, que ali era um óleo, seja um perfume, seja um óleo, ele era raro, ele era muito caro. Mas além do perfume e do óleo ser caríssimo, o vaso, o jarro também era. Era um jarro de alabastro. É uma pedra que também era muito cara. Então acontece que Maria economizou, comprou aquele vasinho, era um vaso pequeno, e ela foi comprando grama a grama desse nardo, desse perfume. O nardo é uma planta que dá, queridos, na cordilheira do Himalaia. Eu sou ruim de geografia que dói, mas não é lá em Israel, e nem é perto, e nem é fácil de levar para lá. Então, só por aí já dá para saber, naquele tempo, quanto que custava para pegar esse nardo lá na cordilheira do Himalaia e capturar essa ervazinha seca, processar para fazer virar um perfume e trazer lá para Israel para ser vendido. Então Maria foi comprando grama a grama, que 1 grama, segundo o pastor Nicodemos, valia 1 dia de trabalho, e ela foi depositando dentro desse jarro, que também era precioso. E ela tinha ali o equivalente a meio litro. Meio litro de óleo perfumado. E ela chega, quando Jesus está terminando o jantar, e ela faz uma coisa muito interessante. Ela quebra o vaso. Eu não tinha me atentado para isso.
ela não só despeja o perfume, e não foi sobre os pés só, o perfume foi sobre a cabeça de Jesus. E ele desce sobre todo o corpo de Jesus. E ela se prostra diante dos pés de Jesus e apara aquilo que está sobrando no pé com o cabelo dela. E vai secando, ali numa atitude de extrema adoração, gratidão, rendição, dizendo assim, obrigada. E ela quebra aquele vaso precioso. Sabe o que eu entendi com isso, queridos? Que ela estava dizendo assim, é muito precioso esse vaso dessa pedra chamada alabastro. Custou dinheiro. Muitos dizem que era o dinheiro do dote dela. Mas eu não vou usá-lo para mais nada. A única utilidade que eu quero dar a esse vaso é honrar o meu Senhor. É só isso. Eu vou honrar o meu Senhor. E ela derrama ali aquilo tão precioso que os estudiosos dizem que aquelas 500 ml ali daquele óleo era um ano de trabalho. Vamos pôr no salário mínimo, né? Um ano, mais de 15 mil reais, né? Que seria hoje. R$ 1.300 por mês, se fosse só o salário mínimo. 30 mil, se fosse R$100, uma diarista de R$100. Mas a atitude ali nos ensina que a generosidade que tem que fazer parte da vida do cristão, ela tem que ser a mesma generosidade que faz parte do DNA de Jesus. É uma generosidade que conta mais a atitude do que o valor. Maria estava mostrando ali que a gratidão, a honra, o reconhecimento era muito mais importante para ela do que aquilo tudo que aquele vaso e que aquele perfume significava. Jesus ter ressuscitado o seu irmão que estava morto, Jesus ter dado vida para ela, para sua irmã, Jesus ter trago o seu irmão de volta para casa de 2 órfãs que ficariam só. Naquele tempo, então, eu quero expressar a minha gratidão. E vai além de só me ajoelhar aos seus pés. Eu revelo a minha gratidão também com aquilo que vale dinheiro. Então, queridos, dinheiro, e foi Deus que trouxe o princípio de dízimos e ofertas, foi Deus que trouxe isso, está na Bíblia. Dinheiro, dízimo, ofertas, primícias, é tão espiritual, é tão bíblico, e traz honra para a nossa vida, e traz intimidade para o nosso relacionamento com Deus, quanto a gente adorar, quanto a gente obedecer aos mandamentos bíblicos. Amém? Nós não podemos separar uma coisa da outra. Não existe um cristão autêntico que tenha o DNA do Pai, que possa dizer, não, eu não consigo ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, e seja fiel nas outras coisas. Não tem como a gente separar. E Deus tratou dos dízimos e das ofertas justamente porque é nisso que Ele testa a nossa fé. Não existe um lugar aonde o cristão pode ser mais testado do que nas questões financeiras. É ou não é verdade, queridos?
Quando a gente pensa no novo governo do nosso país, fala a verdade, o que mais te preocupa? Não é as questões financeiras? Não é a economia? O que a gente escuta é todo mundo falando assim, e se nós virarmos a Venezuela? E se a gente virar Cuba? Por quê? Porque tudo que a gente sabe de lá é que as pessoas estão passando dificuldades financeiras. Mas será que é só dificuldades financeiras que eles estão passando? Olha o que aqui em Coríntios nos diz. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Olha o contraste. Irmãos passando por muitas aflições, tem uma versão que fala assim, ó, por severas provações. Mesmo passando por severas provações, mas a alegria deles era tanta que eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, da Judeia, e eles insistiram nisso. Foi Paulo que disse isso, está em 2 Coríntios 8, do verso 2 em diante. Queridos, generosidade, entregar recursos, entregar oferta, ser fiel nos dízimos, não tem nada a ver com circunstâncias que a gente passa. Não tem nada a ver com situação difícil. Quem é fiel, quem entende o princípio, é fiel em qualquer tempo. Quem espera ter uma vida financeira equilibrada para se tornar um dizimista fiel, nunca será. E nunca vai ter uma vida financeira equilibrada. Pode anotar isso. E se você discorda, marca um horário com a nossa secretária e vem conversar com a gente. A nossa fidelidade com Deus, de dízimos, ofertas e primícias, não pode depender de circunstâncias. Por quê, pastora? Porque quando nós entendemos que quem nos dá tudo é o Senhor, nós confiamos, queridos. Olha o que esse texto diz. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá forças para poderem conseguir o quê? O quê, queridos? Quem que dá riqueza para você? Não é a sua capacidade de gerir recursos? Não é aquela planilha que você aprendeu a fazer lá no Excel? Não é não? Quem nos dá a capacidade de produzir riquezas? O Senhor. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Querido, o Senhor te abençoa, Ele te prospera, porque Ele tem uma aliança com você. Entenda isso, nós não dependemos de um sistema de governo, nós não dependemos da moeda, nós não dependemos de onde você trabalha, nem para quem você trabalha. A sua vida financeira, a nossa vida financeira, ela está balizada numa aliança que o Senhor tem conosco. E uma aliança, ela não acaba, ela não tem fim. Você pode ser injusto, você pode falhar, mas Deus não é, porque o caráter dele não muda. Leia a Bíblia. Gente, a gente lê lá Abraão. Abraão errava. E eu fico pensando assim, mas como que esse homem mentia?
E aí lá fala assim, ó, e ele ficava rico. E ele prosperava. Mas sabe por quê, queridos? Que lá conta que ele mentia. Para mostrar para mim e para você que nem eu, nem você somos perfeitos. E que Deus não espera a perfeição de nós. Mas Deus espera um compromisso, uma aliança. Abraão nunca quebrou a aliança dele com Deus. Nem Isaac, nem Jacó e nem José. Leia a história bíblica. Todos homens que erraram, e erraram muito, mas Deus prosperava. Deus prosperava. O povo de Deus foi parar no Egito, porque a terra estava todinha passando fome. E a Bíblia fala que eles foram morar na melhor terra que tinha no Egito. Eles não tiveram que comprar um lote da terra de Gósen. Nenhum lote, gente. José mandou os carros do Egito buscar a família dele lá e trazer para morar na melhor terra do Egito. Aí pecaram, aprontou, sai do Egito, vai para a terra de Canaã. Eles tomam posse de uma terra que estava tudo pronto. As casas estavam mobiliadas, gente. Vocês conseguem ver isso quando vocês leem a Bíblia? Era difícil entrar na cidade, porque a cidade já tinha muralha em volta. Já tinha plantação de uva, que gastava 2 homens para carregar um cacho. Eles não tiveram que plantar, Elisete. Por que que a gente acha que a aliança acabou? Eles entram na terra e Deus dá. Antes deles irem, o maná caía do céu. E Deus falava assim, não guarda para amanhã. Amanhã eu dou de novo. Mas aí tinha uns igual eu, né? Vou guardar. Vai que amanhã não tem, né? Vai que Deus esquece. Aí guardava. Amanhecia que jeito? Podre, cheio de bicho, porque Deus falava assim, não é para fazer, é eu que dou as riquezas. Egoísmo e generosidade não combina. Nessa história que eu li no início, lá de Maria, quando ela tem aquela atitude de extrema generosidade, tinha um irmãozinho lá, egoísta. Quem sabe quem era? Judas. Judas estava lá na mesa, crente também, discípulo de Jesus, igual nós. Estava jantando lá com Jesus. E ele olha e fala, que desperdício. Pensa se vender esse perfume. Tanta comida que nós não compramos para as crianças pobres que estão com fome. O egoísta é desse jeito, o avarento. A desculpa dele para não dar é sempre Ele nunca vai falar assim, não, eu não dou porque eu amo ter dinheiro no banco. Eu não gosto de dar, eu gosto de ter o dinheiro. Eu só durmo se eu souber que o dinheiro está lá na conta. Então ele desfaz de quem dá. E ele desfaz criticando. Ah, para que isso tudo? Não, não precisa fazer isso. Né? Para que Maria fazer isso? Bastava cantar um hino, né? Dizer muito obrigada, tá bom. Agora quebrar um perfume tão valioso, não precisava disso não. O pastor Luciano Subirá, ele fala que ele tem uma teoria, e ele prova, que Judas e mais 4 discípulos esconderam um pão na multiplicação dos pães. Vocês acreditam? Eu acredito. Porque ele fala assim, que na primeira multiplicação dos pães, sobrou 12 cestos cheios, não foi? Um para cada discípulo. Porque eles não acreditavam que Jesus ia fazer aquilo.
Então, quando resumiu a batida, cada um dos discípulos ficou com um cesto cheinho de pão. Tipo Jesus falando assim, tá vendo, Eduardo? Aí, ó, o cesto de pão para você. Pra você saber que eu dou além do que precisa. Pode ficar com um cesto aí, ó, com 100 pão para você. Na segunda multiplicação de pães, o pastor Luciano Subirá diz que nas contas que ele faz lá, tinha 8 pães. Mas quando os discípulos foram falar para Jesus, eles falaram que tinha 7. Eles que Judas e mais 4 fizeram um acordo e falou assim, escuta, deixa os outros dar. Nós já viu na outra multiplicação que o trem funciona. Então, para que nós dar o nosso? Deixa eles dar. Nós guardamos o nosso. E eles guardaram o deles no barco. O Judas e os outros 4, que ele não sabe o nome, lá no céu, não vai descobrir, que eles vão passar mal vergonha, né? Porque a Bíblia fala, isso é as histórias da escolinha dominical que eu ia, que a tia falava que a Bíblia fala que vai ter um telão no céu, que vai passar nossos pecados todinho. Eu nunca li isso não, irmãos. Mas se tiver, vai passar esse. E aí o pastor Luciano fala que Judas mais 4 escondeu um pão dentro do barco e falou assim, ó, esse vai ficar para nós. Deixa os outros dar. E quando Jesus multiplica, sobra só 7 cestos. E o pastor Luciano entende que só os 7 que foram generosos é que receberam o cesto cheio. E quando Jesus entra no barco com eles para ir orar, eles falam, Jesus pergunta, cadê o pão? Eles falam, que pão? Aí fala, esquecemos um pão. E aparece um pão lá dentro do barco. Então, queridos, o egoísta, ele é assim, não, tem tanto irmão levando dízimo e oferta, não precisa do meu não. Sempre tem quem dá. Às vezes, até naquela festinha que a gente vai, vocês já viram? Sempre tem aquele que é generoso e leva a Coca-Cola, e leva a carne, e leva um pote de sorvete, né? Aí tem aquele que leva o quê? 100 gramas de carne, ou uma linguiça desse tamanho aqui, ó. Que ele não gosta. Não, mas todo mundo leva. Uma das características para a gente saber se a pessoa é generosa ou não, é que ela não é egoísta. Onde há inveja e egoísmo, há confusão e todo tipo de coisas más. Deus nos testa, Ele nunca nos tenta. Deus vai te testar, querido, para saber se você confia. Se ainda não fez, vai fazer. E ele vai fazer na questão do dinheiro. Dinheiro é espiritual. Eu me lembrei de quando a gente chegou aqui. A gente morava na casinha ali da vila. E nós não tínhamos carro nem moto. A gente custou para comprar uma bicicleta. Comprei a bicicleta usada da minha cunhada, para mim trabalhar. Na verdade, nós fizemos uma barganha, né, Sandra? Pensa, pobre de Maré Desci, né? E eu fiquei com a bicicleta dela, e o Fábio comprou uma, né, também, e nós tínhamos cada um uma bicicleta. E a gente foi juntando um dinheiro, acho que 2 anos, né, meu bem? Para a gente comprar uma moto. Uma CG, eu acho. E quando a gente juntou o dinheiro daquela moto, pensa a alegria. Nós temos a moto. Tinha carteira. Que carteira já era outra história, né? Mas nós tínhamos dinheiro para comprar a moto. E aí eu me lembro que o Fábio me chamou, a gente sentou debaixo de um pé de ata que tinha lá na nossa casa. E falou assim, meu bem, eu tenho que falar uma coisa com você. Tem uma pessoa que está precisando muito desse dinheiro. E
Deus pôs no meu coração que a gente precisa dar esse dinheiro. O que você me fala? Dinheiro tudo? É, tudo. É tudinho, é. Deus falou para dar tudinho, é. A pessoa está endividada e ela precisa do dinheiro. Então, vamos lá, né? Vamos dar. E a gente entregou o dinheiro tudinho. A gente deu. Queridos, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas está sendo tão abençoado. Por que será? Deus não tenta você, mas Ele testa você. Quem você ama mais? O que você ama mais? Porque não é aquele negócio assim, ó, tá morrendo na sala de cirurgia e se não der o dinheiro para operar, acabou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é do irmão, está passando necessidade e você tem como ajudar. Mas não, esse dinheiro aqui é da viagem, nós juntou tem um ano. Eu me lembro que nós tivemos 2 carros uma época. Um ganhado. Nós ganhamos um carro. Mas aí eu me lembrei, meu bem, nós demos um carro para a igreja. Nós tínhamos um carro e a igreja estava precisando de uma oferta generosa. E o Fábio falou, meu bem, nós vamos vender o carro e nós vamos financiar o outro inteirinho. Aí a gente doa o dinheiro do que a gente tem, que ele está quitado. Porque nós só compra financiado, né, irmãos? Nós acabou de pagar ele, tinha acabado de pagar. Acabado de pagar, que é carnê 10 grossuras, assim, ó. Aí o Fábio falou, agora eu vendo ele, a gente doa o dinheiro e financia outro. E nós fizemos isso. E passou, não sei nem quanto tempo, chegou um irmão e falou, pastor, o senhor precisa de 2 carros. Toma esse aqui. Generosidade, dinheiro é espiritual, como orar por enfermos. Como perdoar. É espiritual, queridos. E Deus vai te testar. A real generosidade, ela é extravagante. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos. Primeiro, ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. O primeiro texto que eu li fala que a gente tem que dar com alegria. Pastor Bruno, que pregou aqui domingo passado, ele estava contando para a gente que tem muita gente que fala assim, não, pastor, eu não vou dar não, porque a Bíblia fala que tem que ser com alegria. Eu não estou com vontade de dar. Então é porque não é para dar. Porque se fosse, o Espírito Santo ia pôr alegria no meu coração. Então, irmão, misericórdia, né? Muda esse coração. Passe a querer dar. O pastor Luciano disse que teve um jovem que chegou nele e falou assim, pastor, o senhor não tem nem noção do tanto de X salada que eu podia ter comido com os dízimos que eu entreguei nessa igreja. Ele falou assim, irmão, você quer que eu pague os X salada para você? Porque desse jeito não está adiantando nada. Arrependido, aí. Pensando, tivesse entregado, né? Podia ter comprado isso. É com alegria, é sabendo para que eu estou dando, por que eu estou dando. Porque eu entendo que quem gera riqueza na minha vida é o Senhor. Lá em Malaquias, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Como é?
me roubam nos dízimos e nas ofertas. Queridos, isso é muito sério. Roubar de qualquer um é perigoso, mas de Deus eu acho extremamente de altíssima periculosidade. Um pastor disse que foi visitar um empresário. Ele foi convidado para comer na casa de um irmão da igreja, num lugar que ele foi pregar. E quando ele chegou, ele disse que era uma mansão assim, um negócio tão fora do normal. E ele disse que lembrou na hora da esposa dele ensinando regras de etiqueta. Lembrei deu ali com meu marido, né? E ele disse que pensou, meu Deus do céu, para que eu não prestei atenção quando ela estava me ensinando, né? Vou dar bobeira aqui nessa casa. E aí, quando ele entrou, aquele negócio mais chique do mundo e tal, e o empresário veio recebê-lo para almoçar, sentaram lá na mesa, e eles que Deus manda ele dar uma palavra para o empresário. E eles pensou, meu Deus do céu, para que o senhor está fazendo isso agora? Um almoço tão bom, esse cara rico desse jeito, né? E Deus mandou ele falar assim, olha, se você gerisse as suas finanças pessoais como você gere a sua empresa, você já tinha quebrado. E aí ele disse que a esposa do empresário falou assim, fala Deus. E ele falou assim, sabe no final do ano, quando você recebe 13º, aqueles adicionais, e junta com o seu salário, e aí você soma, e dá aquele montante, e aí você fala assim, esse eu não vou devolver o dízimo não, é dinheiro demais. Eu devolvo todo mês. Só desse aqui. Até porque 13º já está embutido nos outros 12 meses, né? Vou devolver não. Ele falou, Deus está mandando eu te dizer. Que ele vai bater na sua porta. E a sua empresa vai fechar. E ele disse que o homem começou a chorar. Falou, não é só devolver. É devolver do jeito certo. Por último, Jesus trouxe uma nova concepção de generosidade. Olha o que é que diz aqui. Isso aqui é Jesus, depois que ele é batizado, ele foi para o deserto, aí ele volta do deserto, fica ali na Galileia, faz alguns milagres, e aí ele volta lá para a cidadezinha dele, para Nazaré, onde ele cresceu, jogou bola, estudou, todo mundo conhecia ele, e ele chega lá e vai para a igreja, vai lá para a sinagoga. Quando ele senta lá na sinagoga, o ancião lá entrega para ele o rolo do livro de Isaías e fala para Jesus ir lá na frente e ler. E aí Jesus lê esse texto aqui. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor. Fala comigo, ano aceitável do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Jesus estava dizendo assim, esqueça tudo que você imagina sobre generosidade. Esqueça isso que a Regina acabou de falar agora. Porque agora nós vamos viver um novo tempo. Na lei de Moisés, e dizia assim, o sábado é o 7º dia e é o dia do descanso. De 7 em 7 anos, a terra tem que descansar. Quando inteira 7 ciclos de 7 anos,
São 49 anos, não é verdade? Quando completava 49 anos daquele ciclo, era o ano aceitável do Senhor. Era o ano do jubileu. O ano do jubileu. Então, na lei de Moisés dizia assim: nesse ano, quem é escravo agora é livre e vai voltar para a sua família. Digamos que o Maso tinha 20 escravos que ele comprou. No ano do jubileu, 20 escravos estavam livres. Era o ano de devolver as terras. Você comprou lá 1000 alqueires de terra, mas no ano do jubileu, você ia devolver para quem você tinha comprado. E era o ano do perdão de todas as dívidas. Estava no nome sujo do Serasa, no SPC. O ano do jubileu anulava todas as dívidas. Jesus chegou e falou assim: eu vim anunciar que chegou esse tempo. Em mim, em Jesus, chegou o ano do jubileu. Chegou o ano aceitável do Senhor. Agora, vocês não vão ser generosos, não é só em devolver dízimo, oferta, primícias. Vocês vão ser generosos para liberar perdão de dívidas. Vocês vão ser generosos em todos os sentidos. Amém, queridos? Um cristão, ele tem que ser generoso em tudo. Não é cristão de dar cesta básica para os outros, queridos. Não é cristão de ficou sabendo que morreu alguém e tem 2 meninas passando fome e nós vai lá e leva fralda, nós vai lá e leva uma cesta de comida. Isso não é generosidade não, irmão. Generosidade é você rasgar aquele cheque que você está guardando, ó. E toda vez você olha para ele e amaldiçoa a pessoa que nunca te pagou. Libera. Libera, liberta essa pessoa. Tem gente carregando uma pessoa escravizada nele assim, ó, com mágoa. É seu escravo. Liberta. Jesus veio anunciar o ano do jubileu. Libera perdão. Por que vocês acham que Pedro perguntou assim lá em... não sei mais aonde. Quantas vezes se deve perdoar? 70 vezes 7 é quanto, gente? Quanto? Quem é bom em matemática? 49, 490. 49 entra no ano do jubileu. Por que Jesus falou, perdoa 70 vezes 7? Está falando assim, esquece esse trem dessa mágoa, Pedro. Liberta essa pessoa, libera perdão. É o ano aceitável do Senhor, é o ano do jubileu, é o ano da gente libertar, gente. É o ano da gente ser generoso. Rasga aquela notinha, rasga aquele cheque, rasga da sua mente. Tem alguém que está aí, ó. Liberta. Seja generoso. Senão você nunca vai ter uma vida de intimidade com Deus como Maria teve. Nunca vai experimentar milagres dentro da sua casa como Maria experimentou. Gente, por que ela experimentou milagres? Lá atrás, ó, enquanto estava todo mundo correndo, ela estava lá aos pés de Jesus. E aí ela viu o seu irmão morto e enterrado de 4 dias sair da cova. Órfãos, que quando Jesus chegava na casa deles, eles alimentavam 70 homens mais ou menos, 2 mulheres, órfãs. Vocês acham que elas eram generosas ou não eram, irmãs? A generosidade, ela vai em tudo. E é isso que nós queremos, não é não, igreja? Eu quero ser generosa, irmãos.
Eu quero ser generosa, mas é no conceito bíblico. Não é de dar roupa usada para os outros. Isso é muito mesquinho. A gente tem que dar, porque tem gente que nem isso dá, né? Mas é muito mais do que isso. Deus nos deu muito mais. Ele nos dá todo dia da sua generosidade em todos os sentidos. Seja financeira, seja espiritual, seja emocional. Livramentos que nós nem temos noção. É a generosidade de Deus. Vamos pegar o DNA dele para nós. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero ser generosa. E eu peço isso para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para os que estão aqui, para os que estão em casa. Espírito Santo, gera em nós esse sentimento que o Senhor gerou em Maria. Gera em nós, Senhor, esse sentimento da generosidade que é extravagante, que não é egoísta e que é uma generosidade que atinge tudo na nossa vida. Senhor, que a gente seja generoso em dar dinheiro, dar coisas, mas também em dar perdão, em dar, ó Deus, amor, em estender a nossa mão, em dar serviço, atitudes. Senhor, que a gente seja generoso como o Senhor é. Que a gente se pareça com o Senhor. Essa é a oração que eu faço por todos nós e faço com muita gratidão, porque o Senhor sempre fala conosco, o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre traz uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para nós. Então nós recebemos nessa noite. É a oração que nós fazemos com muita fé e gratidão em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Deus abençoe vocês.